Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé e edificação. Hoje, quero compartilhar com vocês um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Jesus está falando nesse capítulo 15 sobre a videira e os ramos. Ele diz que ele é a videira, que Deus, o agricultor, plantou. E esta videira, ela produziu muitos ramos. E os ramos, ela tem que permanecer na videira. Os ramos somos nós. E para que nós pudéssemos ou possamos dar frutos, temos que permanecer na videira, ou seja, permanecer em Cristo. Por quê? Ele diz aqui no verso 5, porque sem ele nada podemos fazer. E ele falando da videira, chega no verso de número 13, ele fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. O grande amor dele por nós fez com que ele, sendo justo, limpo, santo, morresse por nós, impuros pecadores, miseráveis pecadores. E chega no verso 16 que nós acabamos de ler, Jesus, ele fala: não foste vós que me escolhestes a mim. Então, ele está dizendo que a nossa escolha não é escolher viver para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo. A nossa escolha, se deixarmos livres, nós vamos escolher o pecado, as coisas erradas, tudo quanto é mal. É por isso que ele diz: eu não foste vós que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. É Cristo quem nos escolhe. É Cristo que manda a palavra dele para o nosso coração e através do Espírito Santo produzir vida. O Espírito Santo convence o homem do pecado, ou seja, ele convence que eu sou pecador, que ele é pecador, que este homem é pecador. Ele convence do pecado, da justiça, ou seja, ele tem que arrepender dos seus pecados e buscar o perdão. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Se este homem não entender que é pecador, não se arrepender dos seus pecados, ele vai para o juízo eterno. Mas quando a palavra de Deus entra no coração do homem e o Espírito Santo trabalha esta palavra, ele entende que ele é pecador, ele se arrepende, ele confessa os seus pecados, ele tem o perdão de Deus e assim o juízo será a glória eterna. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e ele é a vida eterna. Então ele diz: vocês não me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi. Com qual finalidade? Produzir frutos. O que é produzir frutos? Produzir frutos é o que está lá no final do Evangelho de Mateus, que diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão. Esse é o produzir frutos. Fazer discípulos para a glória de Deus. Por meio do nome de Cristo Jesus. O Evangelho a ser pregado. Queridos,
Jesus Cristo te escolheu hoje para ouvir esta mensagem. Jesus escolheu para plantar a semente da salvação no teu coração. Abra o teu coração, deixe o Espírito Santo entrar e produzir vida. Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E você vai entender que precisa de Cristo Jesus, a verdade. E conhecendo Cristo Jesus, esta verdade vai te libertar de toda a escravidão do pecado. Basta você entender que que Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para que na cruz Ele pudesse te dar a vida eterna. Creia no Senhor Jesus e você terá a vida eterna. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, ó Pai. Aplica esta verdade ao nosso coração. Temos que entender que fomos escolhidos para sermos salvos pela fé em Cristo Jesus. O sacrifício dele na cruz não foi em vão. A ressurreição dele por nós não foi em vão. Isto significa que somos salvos pela fé. E isto veio do Senhor para nós. O Senhor nos escolheu. Perdoa os nossos pecados, aumenta, Senhor Deus, a nossa fé dia após dia. Coloque, Senhor Deus, a tua mão sobre todos os enfermos, seja no hospital, seja na sua própria casa, seja qualquer tipo de doença, seja psicológica, espiritual ou física. O Senhor é a cura, mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, que nós vamos começar novamente a Escola Bíblica Virtual, estudando o Evangelho de Marcos. Venha estudar conosco. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.